Tá, então, pessoal, ó, a gente vai então no outro vídeo aqui de distribuição, certo? Isso aqui a gente fez no vídeo, tá? De levantamento, tá aí também vou colocar como descrição, mas tá aí no canal, parte de levantamento, e a gente faz a distribuição. A distribuição aqui, nesse caso, está feita, tá? Vou fazer por partes aqui, então somente esse vídeo somente a distribuição, depois a gente considera a seção do condutor e disjuntor, tá? Essa divisão aqui de circuitos eu vou deixar, mas vou explicar uma por uma, só para não apagar e refazer para o vídeo não ficar longo, tá? Como que é feito essa distribuição, essa divisão ou agrupamento de tomada? O que eu tenho de carga é feito a distribuição, tá? Então, podemos começar a divisão por iluminação, tá? Mas o quanto que tem que ter um circuito, tá? É o quanto quanto que eu vou ligar, a quantidade. Então, assim, a gente vai determinar um valor que eu chamo de referência ou de padrão, 1270. Por quê? Tem recomendações, é recomendado que cada circuito tenha 10 amperes. Se cada circuito tem 10 amperes e que a potência é igual a corrente vezes a tensão, então a gente tem aqui, deixa eu apagar aqui, a corrente vezes a tensão, a gente tem aqui então uma referência também de potência. Eu faço com potência porque a quantidade é o que a gente tem de dados, de potência, em vez de ficar calculando um por um, tá certo? Eu vou fazer um corte no vídeo e volto rapidinho. Fiz um corte e tô aqui de volta. Então, essa é a divisão aqui a gente considera esse valor como de referência, tá? Se repararem aqui nos circuitos, eu tenho dois circuitos de iluminação, ou seja, eu dividi tudo isso aqui em dois, mesmo sendo próximo ao valor de referência, tá? E por que eu faço essa divisão no mínimo 2? Para facilitar a manutenção, tá? Então, um exemplo, se eu tenho que fazer manutenção nesse ponto e nessa luminária aqui, eu teria que desligar o disjuntor, esse circuito, tá? Por segurança. Então, se tá tudo ligado no mesmo circuito, eu não tenho iluminação na residência, tá? Já se a gente divide, uma parte da residência tem iluminação. Não para isso ter lógica, é necessário que na divisão também você considere um circuito em uma fase e o outro circuito na outra fase. Não adianta ter na mesma fase que acontece mesmo, que não vai ter iluminação da mesma forma. Mas isso só se trata quando, por exemplo, cai energia, volta uma e não volta outra, né? É comum acontecer isso. Pessoal, a concessionária está fazendo manutenção, aí deixa uma ligada e não desliga a outra, depois inverte. Então faz sentido, além de fazer essa divisão, considerar cada circuito em uma fase, tá? Mas só para não estender muito, volta aqui na tabela. Então, mesmo assim eu dividi em dois, tá? E essa divisão, esse agrupamento eu faço em cômodos vizinhos, tá? Não adianta você considerar, por exemplo, o lavabo e a suíte, não faz nenhum sentido, tá? Então eu considerei sala, lavabo e área de serviço um circuito. Aqui, ó, esses três é o total de 600. Se eu fosse considerar a cozinha, teria aí 200 mais 220. Então, eu achei mais desequilibrado do que é assim. Então, eu considerei esses três ambientes e o restante outro, tá? Eu coloquei aqui, ó, 2 pontos, tá? De 200, que dá um total de 400. Então, isso aqui feito. Depois disso, aí sim eu faço o agrupamento, ó, né? Tá vendo? Estão vendo TUG?
próximo ao nosso valor de referência. Por que a gente considera esse valor de referência? Porque a gente está considerando uma bitola, né, a menor bitola que pode ser utilizada, que é o de 2,5, tá? Se eu considero o valor maior do que isso, não é regra, não é obrigatório a você considerar esse valor, tá? Se você considera valor maior, ainda vai ser 2,5, né? Dependendo da quantidade de circuitos que passam e também desse valor maior que você está considerando. Mas se for muito maior, o que acarreta? No aumento da bitola. Esse aumento de bitola é mais caro, né? O fio, a bitola, o cabo é mais caro, tá? Se você considera, né, por exemplo, um valor bem menor, vamos dizer que seja esse 740, você não estaria aproveitando tanto aquele cabo. E aí aquele cabo ele pode agrupar mais tomadas e não é agrupado. E aí você, por exemplo, dividiu em 2 circuitos, que você poderia economizar circuito. Então, quando a gente faz essa tabela de divisão, não quer dizer que ela é definida. Você pode parar, terminou, analisar, eu posso mexer nisso, naquilo, tá? Então é interessante sempre rever o que foi feito, tá? Eu faço uma associação igual planta, né? Planta arquitetônica, ou você não faz, você faz o esboço e muda depois. Então não é um negócio engessado, né? O que você fez é mudado, não é mudado. Você pode mudar sim, tá? Então tomadas, percebe que eu segui essa regra de corrente de potência de referência, tá? Então lavabo, ó, vou colocar no desenho aqui. Aqui eu já coloquei o número, né? Então, ó, eu considerei aqui as tomadas da sala, do lavabo e da cozinha, as duas que eu considerei de 100 em um circuito 3, tá? Circuito 4 são as tomadas do switch 2 e do banheiro da switch 2. 5 eu considerei duas tomadas apenas da cozinha, 600, 600, 1200, próximo ao padrão de referência. 6 é 600 e 600, então cozinha, área de serviço, 1200. 7, mesma coisa da suíte 2, então as tomadas da suíte mais a de uso geral, que fica junto ao lavatório do banheiro. 8 é TUI, tá? Então na máquina de lavar. 9 e 10 chuveiros, tá certo? Essas simbologias é o que eu utilizei, né? O que eu passei para vocês já em sala, tá certo? Feito essa divisão, ó. Então, essa divisão, considero as tensões 127 no mínimo, tá? É comum também 127 para tomadas, 220 só se você, projetista, achar necessário ou a necessidade do cliente. E TUI, eu considerei 220, mas tem TUI que é 127. Então é um detalhe que vocês devem observar quando for dimensionar, tá? Se a gente considera o equipamento 220, 127, se a gente considera duas tomadas, um 127, aí é critério do projetista, tá certo? Esses equipamentos aqui, cada um em um circuito separado, tá? E a potência que eu utilizo aí não segue a referência, por quê? Porque segue a potência do equipamento, aí não tem o que fazer, tá certo? Feito isso, eu desenho esses pontos, né, que já aí fica ponto vídeo. Desenho esses pontos e represento os condutores, eletroduto e condutor, tá? Por que tem que fazer esse desenho antes de continuar a tabela? Porque a seção do condutor é influenciado pela quantidade de circuitos que estão agrupados, certo? Nesse vídeo eu vou deixar até a corrente do circuito. Então, corrente do circuito é a potência dividido por tensão, tá? Então, ó, tudo é potência dividido por tensão. Potência do circuito dividido por tensão. Vou fazer tudo em 3 também. Potência dividido por tensão. O que define a seção do condutor disjuntor? Corrente do circuito e o número de circuitos agrupados. Aí eu falo no outro vídeo por que
deve observar também o número de circuitos que passam no mesmo eletroduto, tá certo? Então esse vídeo termina aí. E a gente